Oi, oi, Paulo. Estamos chamando a Ariela. Oi, pessoal, boa noite. Estamos aguardando a Ariela. Oi, Cati. Oi, Ari. Cadê você? Ari, eu acabei de mandar o convite para você. Vê se... Opa, Aí. deu. Ai, meu Deus, deu certo. Será que o áudio tá bom para as pessoas? Oi, Luana. Deixa eu arrumar aqui o Luna. celular. Cati, você está ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem a gente? Ari, para mim o seu som estava um pouquinho baixo. Tá, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Tinha arrumado certinho agora. Tá, acho que agora vai. Dá pra ouvir agora? Pra mim continua baixinho, mas eu não sei se é o meu celular. Tá assim, ó, tá vendo? Tá baixo? Ixi, Sem o microfone, será que você consegue? Sem o consigo. fone. Deixa eu ver aqui. Só que aí vai sair um ruído aqui que eu tô na biblioteca. Acho que vai sair um ruído, mas vamos testar. Tava bom até antes, né? Até ainda há pouco tava Pera, ótimo. vê se dá agora. Melhorou ou piorou? Não, tá bem baixinho ali. É, deixa eu tentar de novo aqui, peraí. Pra você tá bom, Kati? Ah, então tá bom. Então se tá bom pro pessoal, tá bom pro pessoal. O Lucas tá. O O Lucas tá Dari também também. tá bom, Kati? Lucas, o som tá bom? Tá Ó, o bom, som tá então tá bom. bom pro Acho pessoal. que tá bom. Obrigada, pessoal, pelo feedback. Bom, a gente já se apresentou sem querer, né? Ari, É. então vamos lá. Eu sou a Ana Queiroz e junto com a Ariela vamos conduzir essa live hoje, né? Quem é a Ana Queiroz? Ana Queiroz é uma psicóloga formada na UEL, que fez o mestrado e doutorado na PUC e é amante do estudo do comportamento verbal. Obrigada. Obrigada pelo feedback, gente. Aris, quer se apresentar? Vamos lá, né? Eu sou Ariela Holanda, também sou psicóloga, sou formada pela Universidade Federal do Ceará, e aí tenho rodado aí um pouquinho pelo Brasil, já fiz o meu mestrado e doutorado em Brasília, na Universidade de Brasília. Atualmente sou professora no Instituto Federal do Paraná e estou fazendo meu pós-doutorado na Teachers College, né, junto com o GRIE. Acho que é isso, né? Acho que a gente vai falando mais aí ao longo, se o pessoal for perguntando.
A nossa previsão é de meia hora aí de uma conversa com vocês. A gente queria contar um pouco desse projeto que foi e é a tradução do VBA, e abrir para algumas perguntas. Tem um pedaço aí da história que a gente acha importante compartilhar, porque ela está ali no livro também, mas ela conta um pouco do nosso propósito, da nossa missão com esse projeto de tradução, né? Então, vamos começar falando um pouco da história, de onde tudo começou, né, Ari? É que a gente Eu acho podia que fazer pode uma live começar de 3 horas falando só da história. só para contar disso, né? Eu acho que você pode contar um pouco aí da história que você ouviu do próprio professor Grier, né? Do A do início de livro em tudo. si, né? Você fala. É. Então, bom, acho que vou dar um pouco de spoiler, né? A gente espera ter ele aí com a gente. Mas a história bom, tem duas histórias, né? Tem a história do livro, né? Enfim, a história de como o livro começou, isso aí acho que ele tem mais, né? Ele vai falar um pouquinho mais. E tem a história da tradução para o português, por que ele apoiou essa tradução para o português, né? Eu acho que a gente pode focar um pouco mais nessa segunda parte. Então, deixa eu só mandar um beijo pro povo que tá aqui, os meus amores, que faz tempo que eu não vejo. Lu, Paulo, Lucas, o pessoal que tá por aqui. Tá, mas então deixa eu falar um pouquinho da história, de por que ele apoiou essa tradução, né? O Grier tem uma história muito forte aí com o Fred Keller, que passou um tempo no Brasil e que fez história, né, dentro do campo da análise do comportamento. E aí ele, né, enfim, tem essa história muito profunda com ele, tem um laço de amizade muito forte. E o Fred Keller tinha um carinho muito grande pelo Brasil, né? Então ele conversou com o Grier e pediu que o Grier pudesse expandir a teoria dele, pudesse, enfim, fazer chegar a teoria dele, fazer chegar as propostas dele no Brasil, porque ele tinha um carinho muito grande pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Então, desde esse tempo que o Grier, né, me conversou comigo sobre isso, é que desde esse tempo, pelo carinho que ele tinha com o Keller, que ele vem abrindo as portas da teoria dele, que ele vem abrindo as portas da Teachers College, né, e das escolas dele para os brasileiros. Então ele topou muito fácil que o livro fosse traduzido para o português, porque seria parte do compromisso dele com Keller, né, que é um amigo tão querido para ele. Então acho que a história da tradução tem várias histórias, né, Ana? Tem a minha, tem a sua, tem as histórias que se encontram, tem a dele e tem de um monte de gente que está junto com a gente. Então, a gente fala que é uma história de encontros, né, Ari? É uma história de encontros, né? Que está registrado no livro. Né? Exato. O primeiro encontro foi, então, Grier, Keller, via Skinner, né? Eu acho que esse é um grande encontro importante, né? E esse compromisso com o Brasil, né? O encontro Keller-Brasil, né? Sim. E aí, no caminho dessas histórias que se encontram, tem a nossa história, né? Que eu acho que vale a pena a gente contar um pouco, né, Ari? Sim, vamos. Que é uma história muito legal, né? A gente começou como no curso, no Paradigma, onde a Ariela entrou como aluna. Olha só, Ariela, como aluna, e eu era sua supervisora e professora, né? Acho que você tinha acabado de chegar no Paradigma, né, Ana? Tinha acabado de chegar no Paradigma como professora. E eu lembro que quando chegou para mim assim, a Ariela está orientanda de monografia. Eu falei, quem é a Ariela, né? Vamos conhecer um pouco do aluno para entender a motivação dela no curso e tal. E aí chegou a informação logo na primeira reunião, né, Ari? Eu já tenho doutorado e tal. Eu falei, gente, o que eu vou pensar como trabalho de especialização para uma pessoa que já tem doutorado, né? Que já sabe, uma pesquisadora autônoma, né? E aí, no Habib's, a gente comendo, eu nem lembro o que a gente comeu. No Habib's. No Habib's a gente sentou e eu falei, vou jogar essa, vamos ver se ela pega. Não foi, Ari? Sim. Era um sonho, né? Um sonho grande. E a gente começou a discutir, né? Vamos estudar esse livro mais a fundo, né? Vamos se dedicar a isso. Então, como parte da monografia, você vai apresentar... primeiro você vai fazer a leitura do livro. Depois você vai
tentar apresentar os protocolos de uma maneira mais para a população brasileira, né? Então, de uma maneira que o brasileiro consiga entender, né? Assim, seja organizado de um jeito, né, Ari? A gente fazer análise dos protocolos, coisas nas VDs, coisas nas VIs, né? E a gente começou ali nisso, não é? Mas a gente já tinha a pretensão naquele dia no Rabisco, sabe? Pós-mono, vamos continuar, né, nesse projeto e vamos traduzir esse livro. Não foi isso? E a gente se deu a Sim, mão e falou, vamos lá, vamos nessa. foi. E ali eu acho que a gente termina a relação, né, estritamente professor e aluno, né, e começa a nossa amizade, né, eu acho que ali, né, duas desconhecidas que começam uma relação de amizade e hoje estão, né, presentes uma na vida da outra, né. Sim. Depois desses 3 anos intensivos de final de semana, à noite, né, Opa. enlouquecidamente, né. Sim. E é legal falar É, assim, né, Ana, que a gente, assim, eu não tinha a ideia de fazer essa tradução, isso não tinha me passado pela cabeça. Mas durante as suas aulas, né, no Paradigma, enfim, não sei quais são as pessoas que estão aqui, mas no Paradigma a gente tinha a disciplina de comportamento verbal, que na época eu peguei com você, e você superficial. E aí nas suas aulas foi que eu comecei, foi um livro que transformou assim muita coisa do que eu pensava. Então eu pensava em trabalhar com o livro, mas ele não seria o meu foco, por exemplo, da monografia. Eu tinha outras ideias. E aí na conversa, né, na época que a gente foi atribuída como orientadora e orientanda, que a gente foi conversar no Habib's, né? Então foi o dia que você jogou a ideia para mim. Eu falei, Ana, eu estava pensando em fazer mais ou menos isso. E aí você falou, bom, tem uma outra proposta, mas vê se você topa. Que aí era justamente isso que você falou, né? De tentar passar os protocolos, né? E tudo que está no livro de uma forma, como dizer assim, mais acessível para a população brasileira, para a população em língua portuguesa e tal. E aí eu achei isso o máximo, né? Eu falei, bom, vamos fazer isso da monografia. E aí você veio com a proposta 2, né? Por que você não traduz o livro? Bom, eu adoraria, né? Mas para mim era uma coisa muito grande. Não sabia se eu ia, né? Como que a gente ia conduzir esse processo. Não é só você pegar, sentar e traduzir um livro, né? Você passa por todo um processo de validação dos vocabulários, você passa por um processo burocrático também, né? Então para mim era uma coisa muito grande, mas que a gente topou, que naquela conversa ali a gente topou, né? Vamos fazer. tem um pedaço aí da história que eu pulei, né? Dos encontros, né? Então, por que eu propus isso de uma maneira tão, para você, né, assim, com tanta certeza, né? Que vem de uma história anterior, né? De 2000, no início dos anos 2000, né? 2002, para ser bem preciso. 2001, 2002. Que foi o meu encontro com a Gladys Williams, né? Doutora Gladys Williams e o doutor José Julio Carneiro Roldan, né? Que foram as pessoas que me apresentaram, né? Os livros do Grier. Na época, só tinha o primeiro, que era o DTS, depois veio o VBA, né? E com eles eu aprendi. Meu início na área, inclusive, foi com eles. E sendo com eles, Paloma, super glad. E com eles, eu fui desenvolvendo, conseguindo ver o comportamento verbal na prática, né? Porque eu estava até falando para a Catarine, né? Nossa parceira de bar. Acho que meu patrimônio, quando eu saí da faculdade, foi o livro Comportamento Verbal. Foi o primeiro livro que eu comprei, assim. Então, fazer essa aproximação da Gladys, ela me apresentar os livros do Grier, foi me ajudando, né? E aí, fazer algumas aulas esporádicas com o Grier também me ajudou quando eu propus para você, né, Ari, assim, a gente vai conseguir, né? Porque a gente já tinha uma proximidade, né, com os professores e com os conceitos, né? Então, era diferente de alguém que não pega o livro pela primeira vez, né? A primeira vez que eu li o livro, eu chorei, porque eu não entendi nada, né? Então, foi lendo o livro e conversando com alguém que tinha mais propriedade, estava mais próximo dos conceitos, é que eu consegui caminhar. E aí, quando eu te propus, eu falei, tá bom, a gente consegue, a gente vai ter que estudar muito, a gente vai ter que ir muito além, mas a gente vai juntos, né? Nisso, e vamos beber na fonte, vamos atrás dos autores do autor original, né? Bom,
Aí você estava começando a falar da coisa da língua portuguesa, né? Que eu acho que aí vem um ponto bem importante, né? Eu acho que você quer puxar ele, né, Ari? Que eu acho que é um ponto seu, Assim, né? acho que a gente pode Importante. falar. É, e tem uma coisa também que eu acho que, só porque eu imagino que a live vai ficar gravada, eu acho que é legal você contar um pouquinho para quem não conhece quem é a Gladys, né? Por que que ela tem tanta importância para você na apresentação desse livro? Quem é ela, quem é o Rúlio, quem é. Porque a gente Uhum. sabe, né? Mas assim, quem está assistindo às vezes não tem a noção É, né, tá. de quem foram essas Vamos lá. pessoas para o livro. Gladys foi aluna do Grias de doutorado, inclusive um dos estudos que ela cita, sendo um dos estudos que é, comprovou empiricamente, né, que a abordagem baseada no comportamento verbal tinha resultados significativos. É o estudo dela, né, de doutorado. Ela é uma pesquisadora de anos de experiência, né, nessa área, que atua assim como as escolas cabas, em vários continentes, né? Então ela tem uma experiência com diferentes culturas e na pesquisa aplicada, né? Um pesquisador extremamente sério que já veio para o Brasil duas vezes. Na primeira, a BPMC que ela veio, a gente costurou isso, né? Conversando com o pessoal do diretoria da BPMC, e da segunda vez também. E ela, a Paloma, por exemplo, falou que Super Gladys, ela assistiu as aulas da Gladys na BPMC, então a Gladys já deixou um pouquinho aí do rastro dela entre nós aí, brasileiros, né? Ela publica bastante, ela estuda comportamento verbal desde, eu estou tentando lembrar a década, mas é muito tempo. Foi desde 1990, né? No mínimo, que é de 93 o doutorado dela, se não me engano. O Julio é um espanhol que inclusive viu assistindo a gente tem uma escola, né, teve na Espanha, e hoje tem uma empresa chamada Educação Eficaz. A da Gladys ela tem um currículo, inclusive, tem uma avaliação específica também, e ela ela é parceira do Julio. O Julio começou, eu acho que ele tem uma história anterior a ela, mas eu conheço o Julio junto com a Gladys, né? Então, eu consigo contar um pouco da história dos dois. O Julio é um pesquisador extremamente cuidadoso e preciso e preocupado com a educação, né? O foco dele é a educação também, né? Então, por isso que ele criou a Mudares, né? A escola dele na Espanha, junto com a Ana Pastor, que é uma fono. E ele, eu acho que foi o cientista que me ensinou como, não sei como colocar isso, mas como juntar teoria e prática, sabe, assim, ao vivo, assim, e seguindo a proposta do movimento verbal e as análises que o Grier faz no livro. Então, eu acho que é isso, né? Paloma, muda a vida da gente, né? Eu acho que é isso que a gente queria muito falar, assim, ler o livro fez esse boom, assim, né? E trabalhar com essas pessoas fez esse boom para mim, assim, de mudar a vida mesmo. E por isso a gente sonhava, né, Ari, em traduzir para poder proporcionar isso para mais pessoas e para as crianças, né? Os adolescentes, as pessoas assim. E aí eu acho que a ideia estava feita, né? A gente tinha topado o desafio, vamos traduzir, vamos traduzir. Então acho que é um livro que a gente identificou a importância nas nossas vidas, é um livro que a gente viu o quanto ele poderia ser útil nas intervenções, o quanto ele poderia ser útil para a população, o quanto ele poderia ser útil para os alunos, né? Para os alunos acessarem, que a gente sabe que não é todo mundo todo mundo que procura um curso de análise do comportamento que tem um inglês, né, que tem facilidade com o inglês, que já tem uma carga, então, e a gente queria tornar isso acessível, né, porque os alunos, isso não quer dizer que a pessoa não ter, né, essa língua não quer dizer que ela tenha um tipo A, B, C ou D de intervenção, né, quer dizer apenas que ela não tem essa língua, então a gente queria fazer com que chegasse nas pessoas. Então, a gente tinha a ideia, e aí começaram os inúmeros desafios, né, Ana? Tá bom, vamos traduzir.
E aí a gente entrou em contato com o autor, entrou em contato com o Grier foi, né, bem solícito, enfim, conseguimos um bom contato, a ideia estava ali se formando, e aí vem o processo da editora, né, Ana? Que aí a gente começou a sofrer um pouquinho, eu não tinha a menor ideia de como seria essa burocracia, né, essa parte burocrática, mas eu acho que foi uma coisa que fez muito parte da história do livro, né, essa busca pela editora. Você quer falar E um a pouquinho Catarina, dela? quero muito. E a Cati está aí, a Catarina Souza, que é BA junto conosco, né? E é sócia fundadora da BA. Ela pode comentar também aqui no chat, viu, Cati? A gente rodou muito, né, Ari? Assim, a gente foi atrás de muitas editoras. E a gente passou por diversas situações, né? Desde situações muito delicadas e difíceis, né, a situações de acolhimento. Então, eu não consigo dizer o número exato de editoras, mas a gente chegou até a cogitar e fazer isso de maneira autônoma com um burô, né, e discutimos bastante isso, porque foi um processo... Olha, que eu lembro, acho que foram no mínimo 15 editoras que a gente conversou, fora você, né, Ari, que você também entrou, né, eu acho que, não vou citar nomes aqui, mas várias você entrou também via internet, né, e a gente caçou essas editoras e chegamos numa, que é a Menon, e a gente é muito grata a Silvana, né, pela parceria, porque ela acreditou no projeto, né, quando a gente apresentou o livro, e foi muito bacana, assim, acho que a gente é muito grata e se não fosse, eu acho que essa parceria, o livro não sairia, né, porque foi depois não só por aceitar o projeto, né, mas depois ela participou ativamente do processo conosco, né, então cada revisão, e aí o livro, como ela fala, né, uma tapeçaria chinesa, né, de tão rico em detalhe, porque a gente precisou muitas idas e vindas, e aí o que a gente achava que ia fazer em um ano e meio, viraram 3 anos, né, mas que a gente teve que segurar um pouco a ansiedade para lançar, mas que foi muito importante, né, eu acho que ela foi uma das pessoas aí, editora, né, e a Silvana, a pessoa da Silvana, foram fundamentais para a gente conseguir o cuidado que a gente queria ter com a tradução, né. Mas não só é ela, né, Ari? Eu acho que você também tem uma pessoa muito querida para falar sobre essa coisa da Sim, parte sim. linguística da coisa, né? E quanto a gente aprendeu com isso, né? Sim, foi crucial. Acho que o processo da editora foi crucial porque foi quando a gente viu assim, poxa, acreditaram, né, no nosso projeto. A gente tinha muita certeza do que a gente estava fazendo, tinha muita expectativa, mas a gente precisava de alguém que embarcasse nessa com a gente, né, de uma editora. E a Silvana foi a pessoa, né, bom, a Menon, em nome da Silvana, né, foi a pessoa que acreditou, a editora que acreditou no nosso projeto. Mas a gente queria uma tradução que fosse pensada, que fosse de fato pensada para o português, que fosse escrita no português claro e correto, mas que ao mesmo tempo respeitasse as nuances da nossa comunidade verbal, né? Ou seja, os vocábulos que os nossos pares, que os outros analistas do comportamento utilizam, ainda que esses vocábulos tenham alguns problemas, que tenham algumas críticas, que não sejam talvez os mais adequados em termos da língua portuguesa, mas a gente queria respeitar esses vocábulos, mas ao mesmo tempo respeitar também a nossa língua, afinal era uma tradução, né? Então a gente queria respeitar a nossa língua. E aí foi que entrou uma pessoa que pra gente mudou muito, né? Mudou muito a nossa forma de pensar. Eu acho a nossa forma de pensar a tradução, mudou os termos que a gente escolheu, né? Mudou ali um monte de coisas que a gente ficava em dúvida, mas essa preposição a gente não usa aqui, né? Os analistas de comportamento falam sem essa preposição, a gente não precisa usar. E aí ela vinha e explicava, olha, mas não é assim, se você usar vai ficar claro desse jeito, se você não usar você vai, né, conduzir para uma outra interpretação e tal e tal. Então, e aí foi que entrou a Karen, né? Que é a Karen Moscardini. Ela que entrou junto com a gente. E eu acho que o papel crucial dela, ela não foi uma revisora linguística que pegou o produto final e olhou se estava tudo certinho, né? A gente discutiu termo a termo com ela. Eu não tenho noção de quantas horas a gente passou discutindo, não tenho noção o quanto de pesquisa a gente teve que fazer junto com ela para a gente garantir
que estava tudo na mesma linha, que estava tudo respeitando a língua, mas que a gente, em alguns momentos, a gente teve que tomar uma decisão, ou a gente vai, né, pelo jargão, e a gente, enfim, respeita como as pessoas utilizam o jargão, a gente vai pelo português. Então, tradução é tomada de decisão. Então, a gente teve que tomar essa decisão, mas a gente teve um apoio muito grande da Karen. E, assim, uma sequência de estudos muito cuidadosa dela, né? Ela sempre via com a sugestão e sempre pesquisava mais e consultava, né, outras pessoas, outros experts na área. E aí a gente, enfim, aí a gente ia construindo juntos. Eu acho que foi um grande diferencial que eu vejo do livro, foi o fato da gente construir algo juntos, né? Não foi uma coisa que a gente terminou e entregou para ela. Todo o processo desde a concepção. Então acho que isso fez muita diferença na nossa segurança, né, Ana, no que a gente estava propondo. Acho que foi um papel crucial. Eu acho que esse era um grande desafio que a gente tinha, né, Ari? Que a gente falava, gente, mas esse tema ainda não está consolidado, né? Aqui no Brasil existem vários outros, né? Por onde a gente vai, né? E era muita discussão, né? Nós e uma outra pessoa que eu também queria, né, nós queríamos trazer aqui, que contribuiu bastante nesse processo, que foi uma outra revisora, que é a Cássia da Hora, né? Ari, que perdeu também algumas horas conosco, né? De final de semana, noites, lendo material, né, lendo prova do livro, né, fazendo sugestões de termos, né, e a gente é grata, né, muito grata a participação dela na tradução, né, e que é preciso, né, a gente precisa de um revisor, né, em cima, e a gente teve, né, esse apoio dela, então isso foi muito importante. Então, acho que tivemos vários revisores, né, todos ao mesmo tempo, e nós também, ficou uma coisa muito. Foi um processo que, apesar de muito extenso, né, tenso, foi muito gostoso, né, Ari? Porque a gente foi criando coisas como as notas do tradutor e ali no final, né, o glossário, com muito mais propriedade, né, assim, e sabendo, tendo mais segurança nos termos escolhidos ali, né, e tentando deixar o mais transparente possível para o leitor as nossas tomadas de decisão coletivas, né. Então, muito obrigada, Karen Castro. E aí tem um outro passo que aí eu acho que foi a cereja do bolo, assim, que acho para mim foi até mais que isso, que foi alguns termos que a gente fica, alguns muitos termos, né, diga-se de passagem, que a gente ficava em dúvidas assim muito dúvidas muito específicas, né? Em inglês a gente tem um monte de vocábulo um perto do outro, que no fim aqui na língua, né, no inglês todo mundo entende, mas o português ele pede, ele exige algumas preposições para você conectar esses vocábulos, dependendo do que você vai nessas palavras e dependendo da preposição que você escolhe, onde você aloca, isso pode mudar o sentido, né, da expressão em inglês, né? E aí a gente selecionou esses termos, como a Ana falou, né, a tradução levou muito tempo, então a gente começou, ainda estava no Brasil, né, não estava fazendo ainda o pós-doc. E aí, quando eu cheguei aqui, a gente teve muitas reuniões, eu tive muitas reuniões com o Grier para discutir possibilidades específicas de tradução, porque a gente não podia, em alguns momentos, fazer uma tradução literal, porque no português não ia fazer sentido. Então, a gente teve que discutir com ele, né? Esse termo aqui, isso aqui, esse pedacinho aqui, esse termo aqui, como ele é, né? Como ele entra nesse parágrafo, o que exatamente você quis dizer aqui? Será que eu posso falar dessa forma? Né? Então, a gente teve que fazer todo esse processo de discussão com ele também, né? Que eu acho que foi crucial para a gente ter, assim, tá, então é isso, né? Então, ele que está dizendo, então é isso. E aí eu lembro daquele documento que a gente fez, né, para chegar para ele, né? Era um documento imenso, né? Eram muitos termos, né? Porque o termo é uma visão do componente verbal, na verdade é uma descrição, né, do componente verbal e do desenvolvimento, né, de como isso, né, assim, que antecede outros, né, e o que é pré-requisito, né, ou requisito, né, para outras habilidades, que eu acho que é a contribuição
maravilhosa do Grier, por isso esse livro me encantou tanto, né, e abriu tanta, né, muda a nossa vida, a gente lê, e que só ele, né, ele é dele, né, assim, claro que ele se baseia no Skinner, ele não está falando nada diferente do Skinner, mas como ele encadeia, né, e como ele analisa, né, o que ele analisa no livro, precisaria do apoio dele mesmo, não tinha como a gente, né, a gente tentou até onde a gente conseguiu, né, mas teve um momento que a gente precisou mesmo dele, e a gente precisou várias vezes dele, né, e Várias. você Ixi. estava ali com ele várias vezes. E ele discutiu termo a termo. Assim, foram muitas reuniões para a gente discutir termo a termo e onde esse termo, naquele parágrafo, o que ele significava, o que ele realmente queria dizer, se a gente podia, né, usar a preposição naquele lugar, se precisava trocar, se mudava o sentido, enfim. Então foi uma coisa bem... A gente foi bem costurado, né? A gente demorou muito porque a gente estava muito... Estava tentando ter o máximo de cuidado com esses termos por saber da relevância da obra, né? Pelo que a obra fez a nossa vida e como a gente queria que a obra chegasse nas mãos de quem quer que fosse, né? Da população brasileira. E isso tudo, assim, essas tomadas, esses pontos aí de tomada de decisão, principalmente dos principais termos, né, a gente pôs nas notas das tradutoras, né, então a gente sempre gostaria e pede para o leitor do livro olhar as notas das tradutoras, porque elas têm esse propósito, né. Para mim, só, assim, as notas das tradutoras em si já é um documento muito importante, assim, da nossa história com o livro, mas também para o leitor do livro, né, para entender por que aquele termo está sendo usado, né. E a gente discutiu, inclusive, isso com a Cássia, né, onde que a gente botava isso, né, porque não adianta botar em nota de rodapé, porque nota de rodapé a gente ia ter no livro inteiro, né, ia ficar perdido, então a gente resolveu juntar tudo nas notas das tradutoras, né. Ari, são 7h30, nossa live era de meia hora. Vamos abrir para as perguntas e depois a gente marca outra para falar um pouco da experiência aí com a parte prática do livro. Vamos, demorou. Tá? Então, vamos abrir para as perguntas, gente. Obrigada aí por assistir, a gente contar um pouco da história dessa tradução. E estamos abertos aqui para perguntas. Perguntas, Cátia? Pergunta, Cátia. A Catarina sempre tem perguntas. Não? Paloma, quer perguntar alguma coisa? Chefe Valentim? Não? Então, agradeço a todos, né? Vamos encerrando por aqui. E até a próxima. Espero que vocês aproveitem o livro, porque a gente está entregando com todo o nosso empenho, carinho, né? Na expectativa de que a produção do Grier seja consumida pela população brasileira. Obrigada, gente. Acho que a Kátia fez uma pergunta. Fez? Ai, meu Deus, quase que eu encerro aqui. Cadê? Não vi a pergunta dela, não apareceu para mim, não. Ela Você lê pôs aí? assim, leio. Ela pôs assim, o desafio com os termos pode ter sido um obstáculo para não ter sido traduzido antes? Eu vou comentar e aí você comenta. Eu não sei responder essa pergunta. Se esse foi um obstáculo, se esse foi algo, não sei, né, que outras tentativas existiram antes de tradução, então eu não sei, né? Eu sei, o que eu posso dizer com alguma propriedade é que sim, os termos são extremamente Pra gente. desafiadores para a gente traduzir, né? Realmente assim envolve muito compromisso que você tem de defender porque você está optando por uma tradução e não por outra, né? Então, para a gente foi extremamente desafiador, né? Isso não nos impediu de fazer a tradução, mas o que eu posso dizer com alguma segurança é que foi extremamente desafiador. Mas se isso impactou alguma tentativa de tradução antes da nossa, eu não sei dizer, porque eu realmente desconheço, assim, se houve esse tipo de tentativa, eu não sei. Eu também, Ari, e eu concordo com você. Esse foi um desafio, inclusive, disso, né? De tomada de decisão, de disposição e de muita pesquisa, né?
alguns termos a gente leu vários artigos, né? E, e tinha termos que a gente às vezes, até já tinha pensado, fechado numa tradução, aí de repente, né, a gente achava uma outra coisa, né? Fala, nossa, mas tem mais esse outro, né? Vou lembrar de alguns termos, né? Cusp é um deles, né? É tão Parece bobo, tão né? Tão simples, né? simples. É. É. E o tempo que a gente perdeu em cima de Cusp, né? E por aí vai, né? Ou outros termos que são, ou conjunto de termos, né? Que não existe o conjunto de termos, né? Numa tradução brasileira, assim, que a gente não conseguiu achar, né? E aí precisou construir junto com o autor, né? Sim. Então, acho que sim, Tati, pode ter sido um dificultador, mas eu não sei dizer se foi isso que controlou outras pessoas em terem traduzido. A gente consegue falar da gente, né, Ari? É. A gente consegue. Ela tá perguntando outra coisa. Você tá conseguindo ver as perguntas? Não tá vindo nenhuma pergunta para mim, não tô vendo mais nada aqui. Estranho. Então, Ela perguntou assim: qual o impacto da tradução na prática aqui no Brasil? isso que a gente estava falando de falar na próxima live, né? Porque já deu tempo. É. Nossa, meia hora. Não foi isso que a Ah, gente eu acho que. combinou, Tati? Ah, tá. Tô perguntando assim: se pudéssemos pensar na ponta de impacto, escola, clínica, psi, fono, TO, nesse sentido, né? Qual seria o impacto? Eu acho que é isso. A gente pode guardar um pouquinho para falar na próxima, mas só para não deixar a Kate sem resposta. Mais uma vez, assim, são acho que desejos nossos, especulações nossas de que isso possa impactar. O GRIA, ele tem uma proposta muito vinculada à educação, né? Ele entende que é na educação, é na escola que você precisa desenvolver tecnologia de ensino e que você precisa ensinar. Tanto que o livro dele é praticamente a escola, que existe há muitos anos, fazendo milhões de pesquisas, né, que é a Escola Cabas. Então, o livro dele basicamente é a escola. O que eu estou querendo dizer com isso? A escola é o lugar onde surgem as pesquisas, é o lugar onde ele valida as pesquisas, é o lugar onde ele não, né? Ele e um monte de outras pessoas constroem protocolos de ensino, constroem tecnologias de ensino, e aí isso virou um livro, né? Então, reunindo tudo aquilo que tinha sido produzido e também reunindo muitas lacunas ainda que existiam na literatura e que ele lá no sétimo capítulo do livro ele fala, ó, isso aqui a gente precisa estudar mais, isso aqui a gente precisa estudar mais. Então, ele tem uma proposta muito vinculada à educação. A gente, no nosso sonho, né, na nossa vontade, né, Ana, a gente queria muito que isso chegasse na educação, que isso chegasse nos educadores, porque a gente também acredita muito na proposta da educação. Em termos de clínica, né, enfim, de psicologia, fono, TO, eu acho que é uma literatura da qual todos podem se beneficiar, porque de fato ele tem protocolos para lidar com inúmeros comportamentos e são protocolos validados, são protocolos desenvolvidos pela equipe, testados e aplicados na escola, né? Mas, enfim, isso são coisas que a gente acha que pode transformar, né, na prática desses profissionais, assim como transformou e está transformando a nossa prática, né? Exato. E a gente está falando de protocolo e tem um ponto que eu quero puxar, assim, que eu acho que é o diferencial do GRIA e é o que me cativou muito, e eu acho que você também, né, Ari? Ele não dá o peixe, ele ensina a pescar, né? Então, apesar dele ter um protocolo descrito, ele vai te fazer analisar por que aquele protocolo existe, no que a gente está mexendo, em quais variáveis a gente está manipulando e por que manipular essas variáveis são importantes para aquela resposta que vai acontecer, né? Sob o controle do que aquela resposta acontece. E isso eu acho que é a, a beleza também do livro, sabe? Dele e da proposta dele como um todo, né? Porque ele não vai entregar um protocolo, apesar de ter protocolos descritos, se você olhar com cuidado no livro, esse protocolo está descrito de várias formas, então não tem um protocolo, apesar de ter um protocolo bem estabelecido, ele é feito para você analisar em cima, sabe? E não reproduzir apenas, né? De uma maneira mecânica aquele protocolo, né? E ele deixa isso claro o tempo inteiro, né? É uma proposta, né? Você fala, olha, é melhor que faça desse jeito, mas também pode ser feito desse outro, desse outro, desse outro, desse outro.
E se não der certo, você vai para esse. E aí o capítulo 7 você enlouquece, porque ele vai falar todos esses, se não der certo, para onde vai, para onde vai, para onde vai, né? E aí ele vai te ensinando a analisar, né? E demanda um tempinho, e eu acho que isso é especial também do livro, né? Então, eu só queria fazer esse Certeza. adendo, né? Porque ele falou muito do protocolo e dava de entender, né? Parece que ele tem uma receita de bolo pronto, e não tem. Então, tudo que Ele ele vai não tem é ensinar a receita tratar. de bolo pronto. Né? Tudo que o livro É, não traz é isso. Até para a gente entender tudo que era feito ali, a gente precisou buscar muito nas referências originais, né? Assim, para gente fazer a tradução mesmo. A gente precisa buscar lá para entender algumas coisas do racional, por que o protocolo é aplicado. Mas ele não tem uma sequência, uma receita que você tá. Então você vai seguindo, depois faz isso, e aí dá tudo certo no final. É o tempo todo, ele entende, o cientista, né, ele entende o professor, ele entende o ensino como ciência. Então, existem, e a ciência envolve uma série de tomadas de decisão. Então, ele tem o algoritmo dele de decisão, ele tem a sequência que ele defende, né, que você precisa estar ali sempre olhando para os dados, para que os dados te digam que caminho você vai tomar, mas a decisão é do professor, com base quanto mais ele conhece, quanto mais ele tem noção das estratégias de ensino, das táticas que ele pode usar, dos protocolos que ele pode usar, então mais firme, né, mais certeira vai ser a decisão dele, menor vai ser a margem de erro, né, vamos dizer assim. Mas em nenhum momento ele fala, ó, é isso que tem que ser feito, ponto final, né, não existe essa receita. O que existe é um processo complexo de análise o tempo todo. exato. E aí, com o tempo, acho que em outros momentos a gente vai contando um pouco desses detalhes, né? Porque a gente não vai conseguir esgotar em poucas horas, né? Eu acho que tem muita análise, né? Que a gente pode trabalhar junto e ferramentas que ele traz, né? Para nos ajudar na análise, né? Esses algoritmos de tomada de decisão, acho que é super, né? Muda a cabeça da gente mesmo e a forma como a gente atua. O próprio, eu vou trazer o conceito aqui, mas depois a gente explica melhor, de TPRA, o que é isso, né? E um jeito de olhar para a interação professor-aluno, né? E você vai poder contar, né, disso acontecendo num grupo de alunos, né? Não só no um para um, que é bem legal, né? E é possível, né? Que eu acho que é uma das perguntas que sempre vem, né? Mas parece que é Sim, uma coisa tão mecânica, né? Uma coisa só de mesinha e não é, né? A proposta dele não é para ficar só na mesa, né? É para a vida, sim. né? É para trabalhar com criança pequena, mas também com adulto, né? É, e para quem não tem a menor ideia do que a gente está falando de TPRA, basicamente é um instrumento, né, uma ferramenta que ele usa para mensurar a relação entre o professor e o aluno. Então, basicamente, a TPRA mede assim, tá tudo quando você está ensinando, tá tudo no lugar, tá tudo como deveria acontecer. Porque se está tudo como deveria acontecer, então o aluno, né, o estudante tem que aprender. Né? Então, se não está funcionando do jeito que deveria funcionar, então tem alguma coisa errada. E aí a TPRA é um instrumento que ele usa para avaliar essa relação. Ele usa outra, né, o algoritmo de tomada de decisão também é uma outra coisa que ele utiliza, enfim, tem vários outros processos, mas a TPRA é uma ferramenta chave, assim, é um instrumento chave. Uhum. Né, só para a gente pode falar um pouquinho mais depois, mas só para quem não tem a menor ideia, né? Eu sei que tem um pessoal que já sabe, né, que já entende, mas para quem não tem a menor ideia, é isso, né? Resumindo, seria isso. E a TPRA é uma coisa que muda também, né? Eu acho que depois que não é só a ferramenta enquanto registro de respostas do professor e do aluno, mas ela tem todo um conjunto de perguntas de uma racional atrás que ensina, né, a olhar para a programação de ensino de um outro jeito, né? Uma vez que você fica sob controle daquelas perguntas e daquela forma de registro, né? E quando você tem alguém que aplica a DPRA em você, consegue te dar um feedback mais assertivo, né? Onde você, como professor, terapeuta, pode tomar mais cuidado, ou onde você está acertando, né? Então, é uma ferramenta, por exemplo, que o Julio aplicava em mim, né? Que ele me ensinou a usar e que mudou a forma como entendia a nossa prática, né? Essa era uma das coisas, assim, quando eu entrei no paradigma, eu sempre trazia, né? Nas supervisões e tal, né? Para todo o grupo de supervisão, e que eu acho que faz toda a diferença, né?
Não sei você ali como aluna ali na época sentiu, né? Mas eu como aluna do Julio, eu senti como extremamente... No início a gente não está muito acostumado, a gente acha meio aversivo, mas depois a gente quer, né? Fala, aplica CPRA em mim, por favor, que eu preciso É, entender o que está acontecendo aqui, né? Não tô vendo aí onde eu posso estar melhorando. exatamente. Acho que é bem isso. Tem mais perguntas, Ari? Porque eu não tô conseguindo ver, assim, eu não sei por que só apareceu Não. quem está entrando para mim. Até onde eu tô Não? vendo, não tem mais perguntas. É. Sem mais, sem perguntas. Apareceu um show aí da Dona Catarina. É, a Kátia, no ar da graça, né? Obrigada, Kátia, pelas perguntas. Então, eu acho que a gente podia convidar as pessoas, primeiro agradecer a todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo, pós-live ao vivo, né? Mas convidar as pessoas para lançarem perguntas no Insta, né? E nas mídias, né? Para gente, para as próximas lives, né? Talvez isso vai nos ajudar bastante, né, Ari? É. A gente tem E uma para nota lerem o racional, livro também, né? Sem pular o prefácio, as notas das as tradutoras, notas, tá né? bem no Uma coisa que a gente início. fez, a gente fez com muito carinho e que faz parte da tradução, né? Esse aqui, ó. É. Dona Karen e Dona Cássia da Hora participaram muito daqui, dessas tomadas de decisões, né? Dona Silvana e Menon, O, né? Então, por favor, leiam, porque esse é um pedaço muito, muito rico do livro, para a tradução, e o glossário, né, Ari? Eu acho que o nosso assim, glossário a gente usa agora com muito carinho, né? é. Foi Que é o outro lugar. glossário, assim, a nota do tradutor é algo que não está no livro original. A gente fez para explicar alguns termos, algumas É. tomadas de decisão. O glossário ele está no livro original, então a gente fez a tradução. E aí estão os termos traduzidos, né? Então, é isso que eu acho Exato, bem é. bacana, né, do glossário, né? Porque a gente meio que organiza as tomadas, né, os termos, né? A gente que agradece, então agradecendo que a gente que agradece a presença aí de todo mundo. Esperamos que vocês Obrigada, entrem Pá. nessa jornada com a gente. E escrevam pra gente lá, peçam, né? A gente está aqui para isso. A gente quer divulgar esse material maravilhoso que é do Griro, o trabalho dele, as escolas dele, né, Karine? Sim, Que todo mundo sinta o que a gente sente quando lê e trabalha, né? Com mais exatamente. segurança. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ari. Obrigada, Kátia. Obrigada, gente.